Neste dia da solenidade da Santíssima Trindade, vamos meditar os belíssimos detalhes do ícone da Santíssima Trindade. Este ícone é baseado no trecho bíblico de Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 8. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante, na entrada da sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Abraão serviu os peregrinos, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. Este ícone de Andrei Rublev apresenta a cena com os 3 anjos, semelhantes na aparência, sentados a uma mesa. A casa de Abraão aparece ao fundo, bem como um carvalho atrás dos 3 convidados. Embora o ícone pinte esta cena do Antigo Testamento, Rublev usou o episódio bíblico para fazer uma representação visual da Santíssima Trindade, que se encaixa nas estritas diretrizes da Igreja Ortodoxa Russa. O simbolismo da imagem é complexo e procura resumir a doutrina teológica da Igreja sobre a Santíssima Trindade. Primeiro, os 3 anjos são idênticos em aparência, correspondendo à fé na unicidade de Deus em 3 pessoas. No entanto, cada anjo veste uma roupa diferente, trazendo à mente que cada pessoa da Trindade é distinta. O fato de Rublev recorrer aos anjos para retratar a Trindade é também um lembrete da natureza de Deus, que é espírito puro. Os anjos são mostrados da esquerda para a direita, na ordem em que professamos nossa fé no credo: Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro anjo veste azul, simbolizando a natureza divina de Deus, e uma sobrepeça púrpura, indicando a realeza do Pai. A casa que aparece bem atrás dele aponta para o Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, conforme o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2. O segundo anjo é o mais familiar, vestindo trajes tipicamente usados por Jesus na iconografia tradicional. A cor carmesim simboliza a humanidade de Cristo, enquanto o azul é indicativo da sua divindade. O carvalho atrás do anjo nos lembra a árvore da vida, no jardim do Éden, bem como a cruz sobre a qual o Cristo salvou o mundo do pecado de Adão. O terceiro anjo veste o azul da divindade e uma sobrepeça verde, cor que aponta para a terra e para a missão da renovação do Espírito Santo. O verde é também a cor litúrgica usada em Pentecostes, na tradição ortodoxa e bizantina. Rublev pintou a rocha atrás da imagem do Espírito, dividida em 2 partes para fazer referência à rocha dividida pelo cajado de Moisés, fazendo a água viva brotar para as pessoas sedentas, conforme Êxodo capítulo 17, versículo 6. Cristo interpretou os fluxos de água viva como o Espírito Santo. Mas assim como o Filho e o Espírito são inseparáveis, também são recíprocos os seus símbolos. A árvore verde acima do Filho também é um sinal da vida dada pelo Espírito, e a rocha acima do Espírito é também um sinal do Cristo, a rocha espiritual. O anjo que representa o Espírito veste sua clâmide de modo que o braço esquerdo fique livre. Repare-se que o anjo que representa o Filho veste a clâmide de modo que o braço direito fique livre,
Isso é uma referência ao ensinamento de Santo Irineu de Lyon, que diz que o Filho e o Espírito são as duas mãos do Pai, por meio das quais ele opera tudo. Os dois anjos à direita têm a cabeça ligeiramente inclinada em direção ao outro, ilustrando que o Filho e o Espírito procedem do Pai. No centro do ícone, há uma mesa que se assemelha a um altar. Colocado sobre a mesa, um cálice dourado contém o bezerro que Abraão preparara para os seus hóspedes. O anjo central parece estar abençoando a refeição. A combinação dos elementos nos lembra o sacramento da Eucaristia. Ainda que seja a cabeça de um novilho, segundo a história narrada em Gênesis, recordamos imediatamente o cordeiro a respeito do qual o Apocalipse diz o seguinte: o cordeiro tem sido imolado desde a origem do mundo. O cosmo é representado pelo esboço de uma tigela posta sobre o altar. Nela está a cabeça de um novilho oferecido como alimento, o sacrifício eucarístico para a vida do mundo. O fato de o altar e a tigela representarem o cosmo é enfatizado pelas 4 quinas do altar e pelo pequeno retângulo posto sobre ele, o que nos lembra os 4 pontos cardeais. Veja como a imagem do Filho, no centro, e a do Espírito à direita, curvam suas cabeças de modo delicado e gracioso para sua origem comum, o Pai, que por sua vez olha fixamente para eles. Há um movimento circular que começa com os pés da figura da esquerda, os quais se estendem em direção à figura da direita, perpassando os 3 personagens, completando assim o círculo e mostrando que esse movimento é contínuo. Sempre aparece novamente. O círculo não é rompido. É a unidade, a comunhão, sem começo, meio ou fim. Temos o movimento vertical do templo e dos cetros. Estes designam a aspiração do criado pelo incriado, do terreno pelo celeste, no qual todo movimento ascendente tem sua conclusão. As asas ampliadas dos anjos envolvem e cobrem tudo. O contorno interno de todas as asas, um azul delicado, acentua a unidade e o caráter celeste na natureza divina. Um único Deus e 3 pessoas perfeitamente iguais. É isso que expressam os cetros e tronos idênticos. São sinais do mesmo poder real que cada anjo é dotado. Suas roupas são parecidas, embora a cor seja diferenciada para ressaltar a distinção das pessoas. A cor que possuem em comum é um azul intenso. Muitas outras características dessa obra-prima são dignas de nota. Os corpos dos anjos são 14 vezes maiores do que suas cabeças, em comparação com a diferença de tamanho entre corpo e cabeça nos seres humanos, que são 7 vezes. Esse prolongamento reforça seu caráter etéreo e sobrenatural. As asas dos anjos e o modo esquemático como é tratado o campo passam imediatamente a impressão de imaterialidade e ausência de peso. Os pés dos anjos repousam sobre lajes, que nos lembram o túmulo vazio no ícone da ressurreição. Não há sombras, nenhum elemento reflete luz natural. Ao contrário, cada um emite sua própria luz. Como todos os ícones bizantinos, este usa perspectiva invertida.
As coisas mais distantes são maiores, ou ao menos não diminuem. A fim de abolir a distância e a profundidade em que tudo desaparece no horizonte. Trata-se de um horizonte marcado pela plenitude do ser, não pela diminuição dele, já que o horizonte aparece para uma perspectiva egocêntrica. As figuras estão próximas e quase se levantam da tela, e isso é feito para mostrar que Deus está aqui e em todo lugar. Necessariamente, a perspectiva também convida o espectador, que é o ponto de fuga, a entrar na pintura. Há uma quarta cadeira projetada e implícita à espera de você, para que tome assento e ocupe um lugar na mesa dos três. Embora não seja a representação mais direta da Santíssima Trindade, é uma das mais profundas jamais produzidas. Permanece nas tradições ortodoxas e bizantinas a principal maneira de representar o Deus uno e trino. Este ícone de fato é tido em alta estima também na Igreja Católica Romana. A Trindade é em suma um mistério e sempre o será nessa terra. Às vezes, porém, nos são concedidos vislumbres da vida divina, e o ícone de Rublev nos permite espreitar brevemente por trás do véu.